do século. É isso que a gente veio comemorar aqui no episódio 315 do Wikimetal. A gente vai falar de álbuns que envelheceram como ninguém, acho, envelheceu. Álbuns que realmente marcaram a história. A maioria deles fez sucesso no lançamento, alguns não. A gente vai falar um pouco aqui, que em retrospectiva eles ficaram famosos depois, mas a maioria sim, porque são obras-primas lançadas há 50 anos atrás. Neste ano de 2021, eles estão completando 50 anos. Esse é o tema do nosso episódio 315. Bem-vindo, boa tarde, Nando Machado. Exatamente, Daniel Dischler, estamos aqui para falar desses grandes álbuns que marcaram época, completando 50 anos, né, cinquentões, que cinquentões maravilhosos, né? Eu posso dizer que ainda não estava nesse mundo, né, em 1971, mas muitos desses álbuns aqui me acompanharam por toda a minha vida e ainda bem que foram lançados, porque realmente o rock estava num momento sensacional, né? A gente não tem muitas coisas assim de metal ainda nessa época, mas o rock clássico, que a gente acaba chamando hoje em dia, estava no seu auge, né, meu? Que época! Final dos anos 60, começo dos anos 70, talvez seja o melhor período da história do rock, né? Sem dúvida, e acho que o que a gente vai mostrar neste episódio vai ilustrar bem isso. Esse ano de 71, se não foi o melhor, foi um dos melhores da história. Vamos passear agora na cronologia e passeando pelos meses e contando um pouco o que aconteceu. Você não tinha nascido, eu era um bebê no começo de 71, prestes a completar 2 anos. Agora eu sou um bebê prestes a completar 52 anos. E vamos nessa. Vamos começando em fevereiro, com o primeiro lançamento de vários que a gente vai falar. A gente vai falar de quase 20 lançamentos nesse episódio. E começando então dia 19 de fevereiro, com o lançamento do The Yes Album, o terceiro disco do Yes, o primeiro com Steve Howe na guitarra. Os 2 primeiros discos traziam covers gravados. Esse foi o primeiro que não tinha nenhum cover, era tudo música autoral do Yes. Foi sucesso de crítica, foi sucesso de vendas, e foi na hora H, porque a gravadora, a Atlantic, não estava muito contente, estava ameaçando cancelar o contrato com eles e tal, mas foi um sucesso esse The Yes Album, que, claro, na formação, além do Steve Howe, tem o John Anderson nos vocais, o Chris Squire no baixo, o Tony Kaye no piano. Aliás, o último disco do Yes com o Tony Kaye, que seria substituído por um tal de Rick Wakeman, que a gente vai falar ainda neste ano, porque é nesse ano que o Rick Wakeman vai aparecer ainda 2 vezes na nossa conversa aqui, e o Bill Bruford na bateria. Descasso, né, Nando? Descasso. O rock progressivo era uma criança ainda, né? Já tinha alguns discos lançados, mas como você disse, o terceiro álbum de estúdio do Yes, acho que foi o disco que mudou a carreira da banda, né? Porque se não fosse esse disco, eles talvez não tivessem em atividade até hoje, né? Uma banda que, inclusive, recentemente lançou um disco ao vivo, muito legal no ano passado. O Yes, realmente, com John Anderson, Steve Howe e o Chris Squire, essa formação, esses 3 ainda ficaram por muitos anos na banda, lançaram discos maravilhosos na sequência, né? Muito, muito legal. E uma coisa que vale a pena comentar, a gente sempre até citou, acho, no nosso episódio sobre as perspectivas para 2021, né? O último episódio, né, que a gente fez, a gente falou do Steven Wilson, que acabou de lançar, né, essa semana o disco novo dele, e acho que no episódio você comenta, né, que um dos discos que ele remixou é esse disco do Yes, o The Yes Album, né, também para o pessoal conferir, uma coisa bem legal. Em março a gente teve 2 lançamentos, a gente vai começar falando do dia 9 de março de 1971, que a gente teve o lançamento de Love It to Death, terceiro disco da tia Alice, mas o primeiro a fazer sucesso mesmo. Os outros 2 anteriores não tinham feito sucesso, ele começou a explodir com esse disco, mais especificamente com a música I'm 18. Ele foi produzido, né, pelo Bob Ezrin, que depois ele viraria assim um monstro das produções, né? Um cara, um dos maiores, né? Na época ele era um jovem desconhecido quando ele fez esse disco, depois ele fez Deep Purple, fez Kiss, fez Pink Floyd, mas na época ele ainda não era muito conhecido, e esse foi um disco que começou com as grandes produções ao vivo do Alice Cooper, que a gente vê até hoje nos shows dele, com todo aquele mise-en-scène, com todas aquelas coisas. Nesse disco tem Ballad of Dwight Fry, além de I'm 18, né, que eu falei, tem Ballad of Dwight Fry, que no show
ele era arrancado do palco e voltava numa camisa de força, né? Porque a música fala sobre um louco internado no hospício, tal. E depois tem uma outra música nesse disco que é Black Juju, que ele é eletrocutado numa cadeira elétrica, um negócio super revolucionário para a época. E ainda vamos falar mais de Alice Cooper nesse ano, né? Exatamente, Daniel Distler. O disco do Alice Cooper, que talvez tenha a música de maior sucesso da carreira dele, né? Que é o I'm 18. E a música também foi gravada pelo Anthrax. Essa produção do Bob Ezrin que você falou, muito, muito interessante ter falado dele. O cara que produziu The Wall, né, meu? Menos de 10 anos depois ele estava produzindo The Wall. E o Alice Cooper começando uma carreira de muito sucesso, né? Você viu, naquela época a gente tinha bandas que começavam a fazer sucesso no terceiro disco, né? Hoje em dia é uma coisa muito difícil uma gravadora investir num artista, ter paciência para esperar o cara 1 disco, 2 discos para fazer sucesso no terceiro, né? Uma coisa muito legal para quem quiser se aprofundar na história da carreira do Alice Cooper, é um documentário chamado Supermensch, que conta a história da vida do empresário do Alice Cooper, o Shep Gordon, um cara muito engraçado, muito divertido. Eu não sei, ele estava disponível há um tempo atrás no Netflix, mas hoje em dia já não está mais. Não sei como vocês podem fazer para assistir o documentário, mas fica aqui a dica. É muito legal esse filme e o Shep Gordon é uma figura. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes com o Alice Cooper e ele foi realmente um gentleman, né? Não sei se nessa época ele era tão gentil assim, porque realmente ele tinha uma pegada um pouquinho mais agressiva, né? E como você disse, Nando, o rock progressivo estava dominando aí as paradas, começou a ficar bem popular, e a gente tem o lançamento em 19 de março do Aqualung do Jethro Tull. O 4º disco do Jethro Tull ficou muito famoso pela faixa título, né, a música Aqualung, e também por Cross-Eyed Mary, que o Iron Maiden gravou. É um disco denso, é um disco que precisa ser apreciado na íntegra, vale a pena aquele exercício que pouquíssima gente faz hoje em dia, é muito raro, né, de ouvir o disco inteiro, na sequência, lendo as letras, né, porque o tema todo do disco gira em torno da diferença entre religião e Deus, e o som mistura, aquela mistura do Jethro Tull, mistura hard rock com folk, com blues, com toda aquela psicodelia, algo que para a época, para 1971, era bem pioneiro, né? Eu acho que o Jethro Tull é uma das bandas mais originais do rock, né? Principalmente pela figura do Ian Anderson nos vocais, ele que tocava flauta, né? E era um excelente compositor, excelente letrista. Nesse disco tem uma das músicas que eu mais gosto do Jethro Tull, mais uma composição genial do Ian Anderson, né? Que é a Locomotive Breath. Essa música é pesadíssima, eu acho sensacional. Uma banda de metal que quiser fazer uma versão dessa música pesadona, assim, ia ficar sensacional. E aí chegamos em abril, Nando. Em abril teve 2 lançamentos muito bacanas. A gente vai falar de um lançamento icônico dos Stones. Mas antes, teve o 6º e último álbum de despedida da carreira do The Doors. Talvez o disco mais blues do The Doors, né? Que além da faixa título LA Woman, tem Love Her Madly e tem Riders on the Storm, uma música fantástica, de 7 minutos, que fecha o disco e é uma belíssima despedida, né? Da carreira, né, dos álbuns de estúdio, pelo menos, do The Doors. Né? É uma banda que durou pouco tempo, mas causou um impacto muito grande, né? Principalmente pelos seus shows, né? Quem já viu o filme do Jim Morrison, a cinebiografia do Jim Morrison, vai ter uma ideia, é uma sugestão também. Quem não viu, vale a pena, porque é um filmaço, assim. O Val Kilmer, na direção do Oliver Stone, não é? Oliver Stone com o Val Kilmer interpretando o Jim Morrison. Antes dessa onda de cinebiografias que a gente vê hoje, né, todo mundo fazendo cinebiografia, em 1991 foi lançada a cinebiografia do Jim Morrison, e essa cinebiografia fez com que a banda explodisse no mundo inteiro. Eu lembro que eu fui assistir no cinema, acho que 2 ou 3 vezes. Esse filme é muito legal, quem não assistiu, vale a pena a dica. Uma pena, né, o Jim Morrison, mais um daqueles artistas que nos deixou aos 27 anos, né? Mais um do Clube dos 27. Mais um do Clube dos 27, como eu disse, mas que deixou um legado. 19 de abril saiu LA Woman, 4 dias depois, 23 de abril, saiu Sticky Fingers, do Rolling Stones. Acho que é um dos maiores discos dos Stones, um disco que tem abre, né, com Brown Sugar, tem Wild Horses, tem Beach, tem Sway, um grande disco, né? É o primeiro disco de estúdio dos Stones sem o Brian Jones, ele tinha morrido, né, 2 anos antes.
e a formação que gravou alguns discos, talvez não a formação mais conhecida hoje em dia dos Stones, mas a formação com Keith Richards, Mick Jagger, Charlie Watts na bateria, Mick Taylor na guitarra e Bill Wyman no baixo, e descasso também, né? Descasso, capa do Andy Warhol, né? A capa era vinha com um zíper de verdade, né? Imagina quanto custava para produzir uma capa como essa, que era uma época que os discos vendiam milhões e milhões de cópias, né? Mas tem músicas que eu adoro que não viraram hit singles assim dos Stones, mas a Sway é sensacional, a Bitch é sensacional, a Sister Morphine é uma música maravilhosa também, Dead Flowers, puta, tem... Esse disco realmente é um dos melhores discos dos Stones. Aí em 17 de maio, o Paul McCartney lança o seu segundo disco solo, né? Ram. Ele tinha lançado, acho que um ano antes, em 1970, o primeiro disco dele solo, que chamava McCartney, e aí ele lançou Ram, que não foi tão bem recebido na época pelos críticos. E anos depois, ele é reconhecido, hoje, né? Ele é reconhecido como talvez o precursor do indie pop, talvez o primeiro disco desse estilo, o inventor desse estilo, que tanto faz sucesso hoje em dia, né? E teve algumas polêmicas curiosas desse disco, né? Ele tem uma música chamada Too Many People, muitas pessoas, né? Pessoas demais, né? Que ela foi percebida pelo John Lennon como um ataque. Era uma época que eles ainda estavam brigando judicialmente pela dissolução dos Beatles, e ainda nesse episódio aqui a gente vai ver a réplica do John Lennon para essa música e a tréplica do Paul McCartney para essa música, tudo ainda em 1971. Um disco que não tem assim grandes sucessos, né, da carreira do Paul McCartney, mas quando você ouve o disco ele mostra todo o talento do Paul como compositor, né? E ele estava numa época muito relax, assim, né? Ele e a Linda na fazenda, lá compondo, estavam tranquilos, não estavam pensando não precisavam provar nada para ninguém, mas teve realmente essa polêmica com o John Lennon, inclusive que depois a capa do disco do Paul McCartney, Ram, tem uma foto dele segurando uma ovelha, o John Lennon tirou uma foto segurando um porco e mandou como uma das réplicas, né, depois. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco no episódio. E aí chegamos no meio do ano e você falou assim, o Paul McCartney estava sossegado, né, na fazenda e tal, então, para acabar com esse sossego dele, ele teve que ouvir um dos discos mais fantásticos, mais inovadores, mais pesados da história, mais influenciadores, Master of Reality, do Black Sabbath, dia 21 de julho, o terceiro disco do Black Sabbath. Dá para afirmar, acho que aqui, nesse dia, foi lançada a pedra fundamental dos movimentos que depois iam ser conhecidos como Doom Metal ou como Stoner. Claro, ele sucede o Paranoid e o primeiro disco do Sabbath, que também já tem um pouco essa pegada, mas acho que nessa roupagem, com as imortais Sweet Leaf, com After Forever, com Children of the Grave, com Into the Void, a maravilhosa Solitude. É um disco sensacional, né, Nando? Um disco que começa com a tosse da Sweet Leaf, né? Um disco já diz tudo que eles queriam dizer. E o lado A termina com Children of the Grave, né? Imagina se ouvir um disco que tem Children of the Grave, realmente na época deve ter sido um impacto gigante. Into the Void é a última música do lado B. É um dos discos que eu mais gosto da vida, né? Tem uma curiosidade, eu acho demais também esse disco, que o Tony Iommi fala que a capa dele, né, é aquela capa preta e escrito com aquele formato meio psicodélico, assim, Black Sabbath em roxo e Master of Reality ali em um cinza escuro, né? E o Tony Iommi deu uma declaração depois dizendo que aquela capa ele acha que é muito Spinal Tap, anos antes do Spinal Tap ser inventado, né? Que ele acha que é um pouco clichê, meio brega, assim, do metal, assim. Eu achei engraçada essa declaração dele. E você falou um pouco sobre a Children of the Grave, né, que fecha o lado A. Eles tinham uns subtítulos para partes das músicas na primeira edição desse disco nos Estados Unidos. Então, na After Forever, a introdução se chamava The Elegy. E a Children of the Grave,
A parte final se chamava The Haunting, eles tinham subnomes, assim. Depois, na segunda edição, terceira edição do disco, eles arrancaram isso fora, mas deve ser uma relíquia quem tem os discos ainda com esses subnomes, assim. Eles mantiveram, acho que o The Elegy ainda em vários discos, ainda tem isso, mas curioso, assim, né, que eles criaram esses subnomes. E um outro fato curioso desse disco foi que pela primeira vez o Tony Iommi ele baixou a afinação da guitarra na Children of the Grave, na Lord of this World e na Into the Void, porque ele tem aquele problema nos dedos, em 2 dedos da mão esquerda, né, que ele perdeu um pedaço do dedo, uma falange de cada dedo num acidente na fábrica onde ele trabalhava, e ele sentia dor porque a tensão das cordas era muito puxada e ele desafinou, afinou meio tom abaixo para ficar mais tranquilo de tocar. Isso foi uma coisa que mudou realmente a vida de guitarristas do mundo inteiro, principalmente do heavy metal, do som de rock pesado, que viram isso uma oportunidade de deixar a música mais pesada, né, por ser mais grave, acabar deixando o som mais pesado. E Tony Iommi provavelmente, se tiver que escolher uma pessoa para falar como pai do heavy metal, eu diria que o pai do heavy metal é o Tony Iommi. Em agosto temos o que é, na minha opinião, o melhor disco da carreira do The Who. Aliás, essa frase, o melhor disco da carreira dessa banda, ela vai estar presente, né? Está presente aí em vários discos de 1971 que estão completando 50 anos, o tema do nosso episódio. Who's Next, lançado dia 14 de agosto, 5º álbum do The Who, vem na sequência do disco Tommy, a ópera rock, que por coincidência eu assisti o filme este fim de semana. Eu e a Silvia assistimos. Faz tempo que eu não assistia e é um filme demais, assim, maravilhoso, as músicas, as participações, nem lembrava que tinha o Jack Nicholson, muito, muito, muito legal. E meu, esse disco, né, o Who's Next, de 71, é uma obra-prima, né, tipo, com várias que a gente falou esse ano, mas esse é uma obra-prima mesmo, tem várias músicas que viraram realmente hinos imortais, como Baba O'Reilly, Bargain, que é uma das músicas que eu mais adoro do The Who, Behind Blue Eyes, Won't Get Fooled Again, My Wife. Parece uma coletânea, né? Tipo, de tantos hits. Exatamente, tem Get In Tune, tem Behind Blue Eyes. Esse disco eu acho também o melhor disco do The Who, da carreira inteira deles. E é um dos discos que eu mais gosto de todas as bandas, não só do The Who. Mas o fato interessante, ele foi coproduzido pelo Glyn Johns, um cara muito famoso na produção de discos, inclusive já tinha produzido em 1971, que a gente acabou não falando, o Rock On, do Humble Pie, que é um disco, Humble Pie é a banda do Peter Frampton no Steve Marriott, né? E foi o último disco de estúdio do Humble Pie que foi lançado em março. Mas realmente acho que o auge da carreira do Glyn Johns foi o Who's Next, apesar dele ter produzido discos excelentes ao longo da carreira. Os moleques nessa época foram na loja de disco em julho, compraram o Master of Reality do Black Sabbath que tinha acabado de sair. Aí voltaram em agosto, compraram o Who's Next do The Who, que tinha acabado de sair. Voltaram em setembro e falaram assim, tem 2 discos agora que acabaram de sair. O Imagine do John Lennon, que a gente já vai falar, mas antes disso, Fireball do Deep Purple, o 5º álbum do Deep Purple, o segundo daquele line-up que ficou conhecido como MK2, está enclausurado entre 2 dos melhores discos, né, do Deep Purple, né? Ele vem depois do In Rock de 70 e antes do Machine Head de 72, mas ainda assim o Fireball é um descasso, né? A faixa título, é imortal, The Mule, que eu adoro também. E assim, se por um lado não tem tantos singles famosos, esse é o primeiro disco da vida de várias pessoas. Tem declarações assim do King Diamond falando que é o primeiro disco que ele comprou, o Eddie Trunk falando que é o primeiro disco que ele comprou, o Lars Ulrich falou que em 73 o pai dele levou ele, acho que ele tinha uns 12 anos, para assistir o Deep Purple em Copenhagen num show, saiu do show e comprou esse disco, Fireball. E teve uma moça na Suécia que decidiu comprar esse disco e dar pro irmãozinho que tinha 8 anos, que se chamava Inge Malmsteen. Aí você já viu quanto influenciou esse moleque aí. Esse é o Fireball. É um disco excelente, ele realmente é um disco um pouco injustiçado, porque ele tá no meio ali de 2 dos maiores discos da história do rock, né? O In Rock e o Machine Head. Mas ele é do mesmo nível, assim, a banda sensacional, essa formação com Ian Gillan e Roger Glover. Pena e por outro lado, que bom, né? Que a banda acabou mudando de formação várias vezes, porque a gente teve chance também depois de ver o Deep Purple com David Coverdale e Glenn Hughes e
e nos anos 80 acabaram voltando com essa formação do MK2, mas Fireball também é um disco sensacional e vale a pena ele ter sido aqui mencionado nesse programa, porque esse ano não é brincadeira, meu, tinha que ter grana para ir na loja de disco, meu, porque era 2, 3, 4, 5 lançamentos por mês. É isso aí. E as bandas não paravam de lançar disco, né? O Humble Pie, por exemplo, que eu falei de março, de lançar o Rock On, e no final do ano lançaram ao vivo em Fillmore. Então, assim, as bandas lançavam 1 a 2 discos por ano. Os caras trabalhavam, né? Além dos shows. E se saiu Fireball dia 15 de setembro, 6 dias antes tinha saído o Imagine, do John Lennon, segundo disco solo do John Lennon, coproduzido por ele mesmo, Yoko Ono e o Phil Spector, que morreu esses dias, a gente até falou dele no Wiki Metal. Foi gravado parte no Abbey Road, no estúdio lendário de Londres, e parte em Nova York. Vou até deixar você falar, porque você é fanzaço do John Lennon, né? É um disco maravilhoso, inclusive nesse disco que ele faz a resposta à provocação do Paul McCartney, com uma música chamada simplesmente How Do You Sleep, né? Como você consegue dormir? E ele descasca várias, né? Fala que a única coisa que o Paul McCartney fez foi Yesterday, fala que ele era só um rostinho bonito, que ele não tinha nada, que ele era sempre estava junto de pessoas puxando o saco dele. Quer dizer, ele faz uma crítica pesadíssima, e a crítica fica mais pesada ainda porque quem faz o solo de guitarra nessa música, quem grava a guitarra dessa música, é nada mais nada menos que George Harrison, né? Então, quer dizer, chancelando todas as críticas do John Lennon ao Paul McCartney, George Harrison entrou lá e fez a guitarra dessa música. Eu sugiro que, para quem quiser saber mais sobre esse disco, sobre a carreira solo do John Lennon, tem um documentário maravilhoso chamado Imagine. Ele foi relançado recentemente com uma nova edição, com trechos inéditos. Tem muita coisa legal sobre essa gravação desse disco. E, mais uma vez, voltando a falar sobre o Phil Spector, né, que acabou de falecer, mas era um maluco de... coloca um maluco ao quadrado, aí ao cubo, né? Um dos caras mais loucos da história do rock. Mas nessa época parecia até controladinho, né? Porque também o John e a Yoko não eram nem um pouquinho caretas, né? Sem dúvida. E a gente vai falar ainda mais pra frente sobre o primeiro disco do Wings com Paul McCartney, onde vai ter a tréplica, né? Onde ele vai replicar de novo a essa resposta do John. Mas como você disse, né? Foi um negócio super violento, e tanto foi que eu acho que o John Lennon depois meio que se arrependeu, e tem uma declaração dele anos depois, no ano que ele morreu, em 1980, que ele fala assim: eu usei meu ressentimento contra o Paul para criar uma música. Não foi uma terrível vingança nem nada, mas eu usei meu ressentimento da saída dos Beatles e do meu relacionamento com o Paul para escrever How Do You Sleep. Mas eu não tenho esses pensamentos na minha cabeça o tempo todo. Então ele quis deixar aí essa mensagem, ele ainda deixou essa mensagem antes de ter sido assassinado. E acho que olhando assim, que ele errou a mão assim, na resposta, né? Mas o disco, foi sucesso imediato, de crítica, de público. E, a lenda, né, da lendária Imagine, da música, né? Tem Jealous Guy, que é demais, tem Triple Inside, tem It's So Hard, tem Oh Yoko, é um descasso. É um disco que também eu adoro, tem a How, a música maravilhosa, é um disco realmente bom do primeiro ao último minuto. I was trying to catch your... Em outubro, estamos chegando perto do final do ano, hein? Mas, quanto lançamento bom, e ainda temos muitos para falar. Em outubro, o UFO lançou o seu segundo disco, chamava UFO 2 Flying. É um disco ainda na época antes do Michael Schenker chegar, já tinha o Phil Mogg nos vocais, tinha o Pete Way no baixo, então parte da banda estava lá mesmo. O segundo disco, né, como eu já disse, do UFO. E tem uma curiosidade, né? A faixa título, Flying, era, na época, a música mais longa da história do rock já gravada. Possivelmente é uma das mais longas até hoje, né? 26 minutos de música, né? E de quebra eles têm uma mais curta, nesse mesmo disco, de 19 minutos, que se chama Starstorm. Mas... realmente eles não estavam muito preocupados em tocar no rádio, né? O Iron Maiden depois, no Book of Souls, lançou uma que tem acho que 19 minutos, né? 19 minutos, Empire of the Clouds, é isso mesmo. E esse disco tem ainda, você falou da formação, mas o baterista original da banda, que é o Andy Parker, inclusive eu entrevistei ele, tá disponível no canal do YouTube do Wiki Metal, quem quiser saber mais, é o cara que tocou a vida inteira no UFO, né? É o baterista original da banda. Poucos músicos ficam tanto tempo numa banda, o cara tá, sei lá, o disco é de 71, tá até hoje na banda, então... Pensa aí, faz a conta aí, tá com 50 anos. Tá 50 anos. Ele dá até mais, né? Porque esse já é o segundo disco do UFO. Exato.
Aí, Nando, chegamos em novembro. O mês aonde realmente, se tudo que você achou que tinha saído até agora foi bom, foi lendário, né? Gostou do Imagine, gostou de Fireball, Who's Next, Master of Reality, discos do Paul McCartney, Sticky Fingers, The Doors. Se tudo isso você achou que foi bom, novembro veio para ferrar de vez. Para falar assim, tá bom, então 71 vai ser o melhor ano da história do rock. A gente tem aqui separado 5 lançamentos em 20 dias. Vamos começar, respira fundo e me ajuda aí. 5 de novembro, Mad Men Across the Water, disco do Elton John, 4º disco do Elton John. Todas as músicas desse disco naquela parceria tradicional que a gente ama, que é o Elton John fazendo a música em cima das letras do Bernie Taupin. O disco abre com Tiny Dancer e já podia não ter mais nada, né? Já podia ter fechado assim, nesse momento que já seria um clássico, mas ainda tem Levon, tem Indian Sunset e tem o Rick Wakeman, que a gente já acabou de falar, e vai falar mais dele ainda, ele tocando em 3 músicas na faixa título, Mad Men Across the Water, em Razor Face e em Rotten Peaches. Sensacional, né? Não tem muito o que falar, né? Você já falou tudo, mas o Mad Men Across the Water é um dos melhores discos do Elton John, da carreira dele toda. Inclusive, essa Levon que você falou, a segunda faixa do disco, tem uma versão muito legal com o John Bon Jovi. Não sei se você já ouviu essa versão do John Bon Jovi cantando Levon, né? Bem legal, depois dá uma ouvida. Mas, porra, ele tava tinindo. O Elton John realmente era um talento, né? Não tem nem o que falar, mas Tiny Dancer e Levon na sequência já mostrava o que o disco ia ser, né? Aí 3 dias depois, dia 8 de novembro, sai Look at Yourself, do Uriah Heep. É o 3º disco da banda, possivelmente o melhor disco da carreira do Uriah Heep. Uma mistura de heavy metal com rock progressivo. A faixa título, né? Look at Yourself fez muito sucesso. E eu não vou gastar muito tempo nesse dia 8 de novembro falando do Uriah Heep, porque nesse dia também saiu outro disco, a gente já fala. Você quer falar alguma coisinha do Uriah? Não, fazer a justiça, né? A formação do Uriah Heep desse disco, que, o David Byron nos vocais, e eu acho que era um cara, um dos vocais talvez mais subestimados da história do rock, porque ele merecia ter talvez um reconhecimento maior, porque era um gênio, né? E aí, no mesmo dia que saiu Look at Yourself do Uriah Heep, saiu um outro disco chamado Led Zeppelin 4. Claro, o 4º disco da banda, né? Por isso o nome, Led Zeppelin 4, foi produzido pelo próprio Jimmy Page. É um disco que, sei lá, não sei, é perfeito do começo ao fim, como vários que a gente citou aqui, mas esse de fato é muito foda, como se não bastasse abrir com Black Dog e Rock and Roll. Tem Misty Mountain Hop, tem Going to California, tem When the Leaf Breaks, tem Four Sticks, tem Battle of Evermore. E tem Stairway to Heaven. Uma música que fez mais ou menos sucesso. Mais ou menos sucesso. Não sei mais polêmica, né? E polêmica. Polêmica. Não sei mais o que falar desse disco. A formação, claro, é a mesma que o Led Zeppelin sempre teve. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham. Sensacional, né? A banda também estava vindo obviamente, do Led Zeppelin 3, mas acho que foi aí que eles chegaram no auge comercial, né? Eles faziam muito sucesso, muito shows pelo mundo inteiro, pelos Estados Unidos, a banda que explodiu nos Estados Unidos, né? E é isso, não tem muito o que falar. Led Zeppelin 4 é só ouvir, né? E aí chegamos no meio do mês de novembro, depois que você foi na loja e comprou o novo do Elton John, o novo do Uriah Heep, o novo do Led Zeppelin, o Led Zeppelin 4, o disco que tem Stairway to Heaven e tudo mais. Sai simplesmente, dia 26 de novembro, Fragile, do Yes, 4º disco do Yes, 2º no mesmo ano, hein? Tinha saído o que a gente já falou, né, da Yes Album, agora saiu Fragile, para mim o melhor disco do Yes. Esse disco Fragile prepara o terreno para, em 1972, saiu Close to the Edge, os 2 discos para mim melhores do Yes. Adoro esses 2 álbuns. Ele tem Roundabouts, Long Distance Runaround, Guns N' Brahms, South Side of the Sky, só músicas incríveis. E tem a estreia de Rick Wakeman no lugar do Tony Kaye. Ou seja, o Rick Wakeman, ele tinha acabado de gravar 3 músicas com Elton John e alguns dias depois saiu o primeiro disco dele no Yes, uma obra-prima também. Realmente, o Yes o rock progressivo em 1971 estava no seu auge. A gente acabou pulando outubro o Metal do Pink Floyd, que também é um descasso, né?
um disco maravilhoso do Pink Floyd, já com David Gilmour na guitarra. E aí, Yes, Pink Floyd, Yes lançando 2 discos em 71, Jethro Tull, que a gente já falou, realmente era um ano para dar uma viajada. O rock realmente viajou, mas viajou de uma maneira muito legal, né? E aí, para fechar novembro, tem o 5º álbum do mês que a gente vai falar, que se chama Killer, do Alice Cooper, o 4º disco, o 2º disco de novo do Alice Cooper, 2 discos no mesmo ano. É um disco que tem Under My Wheels e Halo of Flies, que são músicas que ele toca direto em shows. Aliás, esse é um dos discos que tem mais músicas tocadas ao vivo na carreira do Alice Cooper. Várias músicas fizeram sucesso. O Johnny Rotten, dos Sex Pistols, tem uma declaração que ele fala que esse é o melhor disco de todos os tempos. O Johnny Rotten, que inclusive tinha feito o teste no Sex Pistols cantando, na verdade, fingindo cantar a Mating do Alice Cooper. Ele devia ser bem fã do Alice Cooper mesmo, né? Mas realmente é um descasso. Ele tá com o Glenn Buxton na guitarra, o Michael Bruce também na guitarra, Dennis Dunaway no baixo, Neil Smith na bateria, mais uma produção do Bob Ezrin, o parceiraço do Alice Cooper na produção. É realmente um descasso, inclusive a capa é muito legal também, a foto de uma serpente ali, dando uma lambida, né, uma capa vermelha. Muito legal, o Alice Cooper estava no auge com o Killer. E aí chegamos em dezembro, para os nossos 2 últimos discos desse ano lendário. Acho que a gente vai ser o 18º disco, a gente vai ter falado de 18 ou 20 discos aqui nesse episódio, sensacional. Vamos abrir dezembro, dia 7 de dezembro, com Wildlife, o primeiro disco do Wings, banda fundada pelo Paul McCartney. Ele foi gravado em uma semana, no Abbey Road, e aí tem a tréplica, ele respondendo a resposta do John Lennon. No mesmo ano, um fala, o outro fala, tudo através de músicas, né? Ele tenta acalmar a discussão. Ele lança uma música chamada Dear Friend, dizem que é uma tentativa dele fazer as pazes com o John Lennon. E a faixa título, né, Wildlife, ficou bem famosa, né? A Wildlife tem uma música que eu gosto muito, que chama Love is Strange, música muito legal. Esse disco tem uma levada bem relax também, assim, meio uma pegada meio reggae. Ele tava com umas influências meio jamaicanas, né? A gente sabe que ele tinha hábitos assim bem típicos da Jamaica. Estava bem tranquilão. Exatamente, típicos da Jamaica. Ele estava bem relax e legal que ele tenha colocado esses panos quentes aí na briga com o John Lennon. Pena que essa briga, essas fases não foram adiante e eles não voltaram a compor, a lançar nada juntos, né? Mas a história conta que, mesmo separados, os dois continuaram lançando coisas maravilhosas. Dear friend, what's the time? Bom, em um ano como esse, né, que teve todos esses discos que a gente citou aqui, que realmente mostrou que é um ano muito, muito animal, ele tinha que fechar com chave de ouro. E para fechar esse ano, a gente vai falar 17 de dezembro de 1971, o 4º disco da carreira do David Bowie, possivelmente o disco onde o David Bowie virou David Bowie, com o estilo dele, E, claro, ele se reinventou ao longo do tempo. Aliás, faz 2 episódios atrás, a gente fez um especial do David Bowie, o episódio 313, né? A gente destacou esse disco, né? Hunky Dory. Ele estava muito criativo nessa época, né? O Hunky Dory vem depois do The Man Who Sold the World, de 1970, e antecede o que viria em 72, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Esse disco aqui, Hunky Dory, um dos melhores mesmo da história do universo, não só do David Bowie, tem Changes, tem a melhor música do David Bowie, na minha opinião, que é Life on Mars. Demais, né, Nando? Demais. Ele foi gravado mais uma vez, gravado nos estúdios Trident, em Londres, e tem nada mais nada menos que no piano o tecladista do Yes, né? Se a gente falou do Yes, do Fragile, ele tinha acabado de lançar o Fragile e participou do Hunky Dory. Estou falando do Rick Wakeman, um dos grandes tecladistas aí da história do rock. E é um disco realmente maravilhoso do começo ao fim. Você ouve hoje, parece moderno até hoje, né? Depois de 50 anos. E a gente sente muito, muito a falta do David Bowie até hoje, o cara que podia estar aí lançando e compondo e fazendo um trabalho ainda na música, mas nos deixou muito cedo. E, recentemente, né, ele faleceu, mas o Hunky Dory é um disco para ouvir até furar. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more.
Bom, Nando, a gente passeou aí por 20 discos de 1971, mostrando como esse ano foi animal. A gente pretende fazer outros episódios como esse também, passeando por anos específicos, assim, vai ter outros anos muito marcantes, mas 71 foi realmente demais, valeu a pena, né? Olha, e a gente deixou muita coisa de fora, viu? A gente deixou Pearl da Janis Joplin, a gente deixou Every Picture Tells a Story do Rod Stewart, a gente deixou Electric Warrior do T-Rex de fora, One Not As Good As a Wink do Faces. Meu, foi um ano realmente de Great excelentes. Funk, né? O Grand Funk Railroad lançou 2 descassos nesse ano de 1971. O Marvin Gaye lançou What's Going On. O Frank Zappa lançou ao vivo no Fillmore. O Emerson Lake and Palmer, para dizer como foi importante para o rock progressivo, né, lançou o Pictures at an Exhibition. Realmente foi um ano para ficar na história, e ainda mais no folk, né? A Carole King lançou o grande disco da carreira dela, o Tapestry. Artistas de todos os segmentos. A Joni Mitchell lançou o Blue, o Genesis lançou o Nursery Crime. Meu, não para, a lista é gigantesca e haja dinheiro. É por isso que tinha fita cassete, né? Porque a galera tinha muito disco, tinha que gravar, não tinha como comprar tudo, né? É isso aí. É isso pro nosso episódio 315, Nando. Exatamente, o episódio 315. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e acompanhando os episódios do Wikimetal desde o comecinho. Muito legal saber que vocês curtem os nossos podcasts, e parabéns pelos 50 anos para todos esses discos, né? Os caras estão envelhecendo com muita dignidade, né? É isso aí. Siga as nossas redes sociais, siga o nosso site, assina a nossa newsletter gratuita, assina nossas playlists, tem um monte de playlists. Tem uma playlist que eu acho demais, que são as novidades da semana. Quer saber o que saiu na semana de bom? É só seguir nessa playlist, porque toda semana a gente atualiza. E sempre é bom para quem gosta de rock, de heavy metal, estar nos ajudando aí com a sua audiência. Nos vemos daqui a 2 semanas, né, Nando? Exatamente, daqui a 2 semanas estaremos de volta com mais um episódio inédito do podcast mais pesado do planeta, o Wikimetal!